Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Namastê. Ai, que saudade que eu tava de vir aqui pensar em voz alta e transbordar assim algumas coisas que se passam dentro de mim. Eu sei que muita gente tem sentido falta de vídeos mais frequentes aqui no canal e essa é sempre uma promessa que eu tô fazendo pra mim mesma, que eu vou ser mais ativa aqui no YouTube, que eu vou dedicar mais tempo aqui pra vir gravar esses vídeos e mais assim do que para não frustrar a galera que assina o canal ou para não deixar o pessoal aqui sem essa fonte, né, de reflexão, de insights, que eu sei que o canal acaba assumindo como função na vida de umas pessoas, mais do que isso porque eu sinto muita falta de falar em voz alta, de escutar os meus próprios pensamentos e de alguma forma transformar os meus desafios e as coisas que eu vivo na minha vida em fontes de aprendizado, em fontes de transformação. E aí eu refleti muito se eu voltava, né? Voltava não, né? Porque bem ou mal eu sempre acabo aparecendo por aqui e também o pessoal que me segue pelo Instagram, pelo Facebook sabe que eu faço os stories por lá, então assim, eu não sinto como se eu estivesse voltando pro canal, como se eu tivesse saído do canal em algum momento, mas voltar para esse espaço maior, né, de reflexão, que tem aí 10 minutos, 15 minutos, em que eu posso expandir um pouco mais as ideias, né? Diferente de um post ou diferente de um stories do Instagram que é super rapidinho. E eu pensei muito se seria legal voltar falando sobre isso, mas eu acho que sim, porque cada vez mais eu venho me deparando com essa inevitabilidade, que é algo que eu experimento na minha vida, de que absolutamente tudo o que a gente vive tem a ver com os aspectos internos que a gente tem, que muitas vezes a gente não percebe que a gente tem e que a gente acaba depositando nas outras pessoas. E aí talvez muitas das pessoas que estejam assistindo esse vídeo falam assim, ih, lá vem a Flávia falar sobre projeção de novo, porque esse papo de projeção, há quanto tempo que ela tá falando de projeção? E assim, gente, se eu tivesse que escolher um único assunto para falar sobre pro resto da minha vida, eu acho que seria sobre o processo de integração do eu, né? Que é algo que eu acredito ser fundamental no processo de desenvolvimento pessoal, no despertar da nossa melhor versão, nesse processo de se tornar inteiro, né? Porque todos nós seguimos cindidos pela vida. Todos nós, em algum momento, a gente foi ensinado de que tinha uma partezinha boa, de que tinha uma partezinha ruim. E aí essa partezinha boa a gente fica esfregando na cara das pessoas em busca de elogio, de reconhecimento e de amor. E a parte ruim a gente fica escondendo as 7 chaves pra ninguém ver, pra ninguém saber que existe. Porque, em tese, essa parte ruim nos desabonaria e nos faria menos merecedores de reconhecimento, amor e valorização dos outros. Isso é a origem de todas as nossas neuroses, né? Essa é a origem de todos os processos de segmentação, todos os processos de separação, porque a partir do momento, e muito em breve eu vou falar mais sobre isso, então acompanhe as novidades, mas em algum momento da nossa vida, isso acaba respingando sobre as outras pessoas, né? De inúmeras formas. Lá na faculdade eu aprendi durante 6 meses, né? A gente teve uma matéria que era só mecanismo de defesa do ego, né? E por que o ego precisa se defender o tempo todo? Por que 6 meses de faculdade são destinados a atender mecanismos através dos quais o nosso ego se defende das coisas, se defende das outras pessoas, se defende da angústia, né? Na verdade, do que o ego está se defendendo? E o ego, como fonte integradora da nossa personalidade, se defende de tudo o que o torna semelhante às outras pessoas. E prestem muita atenção nisso que eu tô falando agora, porque isso é de fundamental importância. O ego só serve para se achar diferente dos outros. E é por isso que a gente se compara tanto, é por isso que a gente se sente superior a algumas pessoas, inferior às outras, por isso que a gente tem guerras, por isso que a gente tem formação de gangues, que quando a gente sente que a gente encontrou semelhantes que são tão diferentes das outras pessoas quanto nós, a gente se sente muito em casa. Quando, na verdade, tudo que a nossa alma pede é por integração, é por acolhimento, é por aproximação, é por se sentir parte de alguma coisa. Então, a gente vive nesse caminho neurótico, que é um caminho que, ao mesmo tempo que eu tenho que ser diferente de todo mundo, porque isso é o que garante a existência da minha identidade sobre a Terra, isso é o que faz com que a Flávia exista enquanto ser humano totalmente diferente dos outros, isso me dá uma noção de integração, de identidade. Ao mesmo tempo, a minha alma, ela busca por integração, ela busca por ser inteira novamente, né?
E esse processo faz um dos principais mecanismos e um dos mecanismos mais primitivos que existem da gente se distanciar do outro, mas ao mesmo tempo, numa coisa completamente maluca, a gente dá vazão a essa busca da alma por ser inteira, é a projeção, né? Então, como que a projeção acontece? A gente enxerga coisas, enxerga, entre aspas, em algum momento enxergou, ou enxerga de forma consciente ou semiconsciente algumas questões referentes a nós, que nós não gostaríamos de ter, ou que a gente gostaria de ser diferente, ou que a gente acha que é errado que a gente seja assim. A gente até tem uma consciênciazinha de que a gente é assim, mas a gente não gostaria de ser. E então, o que que a gente faz? A gente para afastar essa característica de mim, eu enxergo isso no outro. O outro que me dê, assim, um cheiro de ser como eu sou, eu me afasto desse outro, eu critico esse outro, eu julgo esse outro, eu me afasto desse outro, porque eu não consigo tolerar. Se eu não consigo tolerar que eu sou assim, eu não vou conseguir tolerar que o outro seja assim também. Mas por que o título desse vídeo é O Caso dos Canudinhos, né? Por que esse vídeo que tá falando sobre projeção tá falando de canudinho? E eu vou contar pra vocês. Um tempo atrás, tem um restaurante aqui perto de casa que eles são muito fofos e muito criativos. Então, há algum tempo eles colocaram um aviso sobre a mesa, incentivando as pessoas a reduzir o uso de canudinho de plástico, né? Então, eles colocam lá que 90% da morte dos animais marinhos, eles estão sendo encontrados com resquícios de plástico dentro do seu aparelho digestivo, que isso é muito negativo para o meio ambiente, blá, 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 blá. E eles incentivam a redução do uso dos canudinhos plásticos. E eu achei aquilo tão bonitinho, até porque o aviso, ele era bonitinho, ele era recortado, ele tinha lá o desenho de um cavalinho marinho. Falei, porra, que legal, né? Imagina só, né? Quantos canudos plásticos que muitas vezes as pessoas, elas nem têm a necessidade de usar, mas só porque vê alguém usando, só porque tá tomando um suco fora de casa, pede o canudinho. Tirei uma foto e coloquei no Stories, né? E no dia seguinte, 2 dias depois, eu fiz um Stories, a gente tava comendo pizza aqui em casa com um casal de amigos e a filhinha deles, que é bem amiga do Gael. E aí o Gael, eu filmei o Gael no auge da sua independência, colocando água de coco no seu copo com um canudo dentro. Vocês já conseguem imaginar o que aconteceu, né? Eu sou uma farsa, né? Eu tenho uma máscara e eu vivo contradições na minha vida porque um dia antes eu tinha postado falando para as pessoas reduzirem o seu uso de canudinho plástico e no dia seguinte o Gael tá tomando alguma coisa no canudo plástico e que isso é um absurdo e que eu sou uma incongruência humana, né? Em outros tempos, principalmente assim, talvez no começo do meu canal do YouTube, no começo de lidar com essa visão que as pessoas têm de mim, né, nas redes sociais, eu talvez ficasse muito incomodada com aquilo, né? Eu acho que eu ficaria muito incomodada, eu ficaria bem me sentindo injustiçada e teria automaticamente feito um post para me defender, um stories, ou teria respondido mesmo para as pessoas que questionaram, né, de uma forma mais direta, mais incisiva. Mas isso já faz, assim, 1 mês, 2 meses, né? E eu achei interessante, assim, de trazer isso, não como uma resposta ou como uma necessidade de me defender do que quer que seja, porque cada vez mais eu tenho clareza que quando eu tenho consciência, quando eu tenho tranquilidade dentro de mim a respeito de quem eu sou, menos o que as pessoas dizem me afetam, me incomodam, me atingem, né? E isso é muito legal do processo de integração, porque quando você vai entendendo que aquilo que as pessoas pensam de você só dói e incomoda se você tiver de alguma forma concordando com aquilo, ou se você tiver de alguma forma a mesma opinião, você deixa de dar tanta importância. As pessoas muitas vezes me perguntam, nossa, Flávia, como que você consegue lidar com essa opinião das pessoas, com a expectativa das pessoas, com o que as pessoas ouvem você dizer, porque não é o que você diz, mas o que as pessoas ouvem. E é justamente trabalhando em cima das minhas próprias projeções e fazendo esse trabalho de integração para ser inteira, que eu vou vendo, cara, o quanto que esse trabalho está me ajudando, porque num tempo atrás eu ficaria muito chateada com esse tipo de julgamento, né? Mas hoje, conhecendo a minha verdade, conhecendo as minhas questões, conhecendo as minhas contrariedades, porque não é porque eu tô aqui falando um monte de coisa que eu sou capaz de viver tudo que eu falo. E quem me acompanha sabe que muitas das coisas que eu falo porque o meu ouvido é o primeiro que precisa ouvir,
né? Muitas das questões que eu compartilho aqui são as minhas próprias questões também, são os meus próprios desafios, são as minhas próprias dificuldades, mas na questão específica dos canudinhos eu achei muito engraçado, porque olha só o que eu queria mostrar pra vocês. Olha, esse canudo aqui foi um canudo que veio, né, no copo, numa promoção aqui perto do shopping, no filme Emoji. E esse canudo era do copo da mãozinha, o personagem principal lá do Emoji, né? A mãozinha. Esse daqui também veio de um copo, não, esse amarelinho aqui era o copo do cocô. E o copo do cocô eu deixei perto da boca do fogão e ele derreteu, infelizmente. Então sobrou o canudo. Esse canudinho aqui, ele é de um copo super antigo. Sabe esses copos transparentes, que parece uma caneca, assim, que vem com uma rolha, uma tampa em cima de rosqueado de metal? Foi, acho que, o primeiro copo que eu comprei que veio com um canudo que dava pra ser reutilizável, né? O copo tá lá no armário, o canudinho tá aqui. Vocês podem ver que ele foi bastante mordido já, que significa que Gael tem usado esse canudo mais do que os outros. Esses dois canudinhos aqui foram de copos também, canequinhas, que Gael ganhou de amigas minhas. Um deles, esse daqui, era de um boneco de neve, é um copo de Feliz Natal. E esse daqui de um copo que imita um sorvete. Ele tem uma tampa assim que imita um sorvete, assim, tipo casquinha do McDonald's, assim, que tem aquele negocinho assim pra cima. Esse canudo aqui, ele é recente, ele é daqueles copos do Divino Fogão. Gente, eu não tô recebendo jabá, não. É só pra vocês verem como os canudos, a gente pode usar canudo e eles podem vir das fontes mais diferentes que a gente possa imaginar, além de uma embalagem plástica reciclável. Esse daqui veio daqueles copos do Divino Fogão do filme Ferdinando. Gael é apaixonado por esse filme. Ele tem o copo do coelhinho, ele tem o copo da cabra e ele tem o copo do Ferdinando. Esse daqui é de um deles, não me lembro de qual. Esse daqui transparente também. E esses dois aqui, esse daqui é um do Shopping Morumbi também, que a gente ganhou participando de uma tarde de brincadeiras, um copo do Shopping Morumbi, e esse daqui eu confesso pra vocês que eu não sei. Todos esses canudos, eles são reutilizáveis e a gente até desenvolveu, porque é muito fácil deles juntarem mofo dentro, a gente até desenvolveu. Esse daqui tá meio sujinho, olha, acho que dá pra ver, tá vendo? Gente, se vocês forem juntar canudo de plástico, assim, é muito importante que vocês limpem por dentro. Esse daqui não tá muito limpinho, porque esse daqui pode trazer muitas doenças e bactérias. A gente desenvolveu, o Ricardo desenvolveu, é um araminho com uma esponjinha na ponta e a gente usa dentro do canudo. Esse daqui também não tá lá dessas coisas. E essa é a realidade por trás do stories que eu fiz de Gael com seus canudos, né? O que eu enxergo, todos nós temos contrariedades, né? Todos nós, em algum momento, a gente gostaria de estar vivendo alguma coisa na nossa vida que a gente não é capaz de viver. Eu compartilhei recentemente com vocês sobre como eu tô vivendo um período de extrema ansiedade na minha vida, né? Não é algo que esteja acontecendo, algo que esteja me tirando sono, é só uma tendência que acredito que eu tenha desenvolvido. Eu sou muito pita dentro da medicina ayurvédica e eu desenvolvi uma tendência de lidar com as coisas de uma forma bastante ansiosa, né? Que por alguns podem dizer, nossa, mas ela fala tanto de meditação, ela fala tanto de relaxamento, ela é uma contrariedade porque ela sente ansiedade. Pode ser que eu seja, né? Essa é uma contrariedade que eu assumo que eu tenho, né? E assumir que eu tenho essa contrariedade me freia um pouco se eu observo alguém, por exemplo, alguém que é ativista do body positive, de lidar bem com o próprio corpo, como eu tenho algumas amigas que são muito engajadas nesse processo de autoaceitação, de defender, né, o direito ao amor ao corpo independentemente das suas formas, que são pessoas que ainda muitas vezes se sentem mal, não gostam de partes do seu corpo. Se eu não consigo lidar com a minha própria contrariedade, no momento em que uma pessoa dessa compartilha a sua dificuldade de lidar com a própria aceitação, ainda que o discurso dessa pessoa seja de incentivar pessoas a fazer isso, eu me coloco como detentora do bem e do mal, do certo e do errado, aponto um dedo e falo, farsa, você é uma farsa. Ou, por exemplo, né, a gente vê tantas pessoas trabalhando com ajudar pessoas a encontrar o seu propósito de vida, ajudar pessoas a encontrar a sua missão de vida. E essas pessoas, será que em alguns momentos, porque essas pessoas trabalham com isso, será que essas pessoas em momento nenhum elas podem duvidar
se elas estão realmente no caminho certo, ou elas podem, de repente, pensar, puta, será que o meu propósito mudou? Eu mudei tanto ao longo do tempo, será que o meu propósito mudou? Enxergar as minhas próprias contrariedades, aceitar a minha ansiedade, estou dando um exemplo, né? Poderia listar uma série de coisas que eu ainda não sou capaz de praticar, mas especificamente em relação à ansiedade, lidar com a minha própria ansiedade, aceitar a minha própria ansiedade, colocar a mão na massa para me sentir melhor quando por acaso eu estou aqui com as minhas mariposas no estômago, né? Me faz ter uma amorosidade, uma bondade muito maior com pessoas que eventualmente também estejam vivendo as suas contrariedades, né? Quanto mais eu quero ser perfeita, quanto mais eu não aceito que eu ainda não cheguei lá, mais é fácil de escorregar numa casca de banana de um julgamento sobre um canudinho, sobre propósito de vida, sobre tá vivendo o que se prega. Mais fácil eu entro nesse lugar. E eu tenho tanta convicção de que a minha missão, pelo menos hoje, né? Mas a minha missão de vida hoje tem a ver com trabalhar essas questões antes de qualquer coisa dentro de mim, para depois isso ser um transbordamento natural na direção da galera que me segue, que eu tô até bolando algo muito nessa vibe, assim, pra movimentar a galera pro lançamento no final do ano do Portal Despertar, que é quando a gente abre as portas para receber pessoas, 2 vezes por ano isso acontece de forma aberta, né, de forma engajada, em que a gente, final de ano não, gente, agora, né, meio de ano, né, porque a gente tá em abril. Eu tô pensando muito seriamente em criar um puta treinamento, um puta de um trabalho bacana relacionado a ser inteiro, porque eu acho que todo esse processo de guerra, de segmentação, de julgamento, das pessoas não se aceitando, é tão por um processo das pessoas não conseguirem se enxergar como tendo dentro de si todas as características que existem, as boas, as ruins, as claras, as escuras, as altas, as baixas, as mocinhas, os bandidos, tudo isso mora dentro da gente. E quanto mais a gente caminha no sentido de ser inteiro, mais a gente consegue enxergar a oportunidade em vez de dificuldade. Então, o caso dos canudinhos, em vez de virar simplesmente uma resposta desaforada, como teria virado em outros momentos, serviu para trazer reflexão. Esses dois aqui eu tenho que separar porque eles estão sujinhos. Serviu para trazer reflexão, para trazer expansão. E eu espero que alguma coisa desse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, deixa seu comentário, curte, compartilha com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo também o endereço, a URL através da qual você assina as nossas newsletters para receber todas as novidades que eventualmente venham a acontecer no futuro. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e eu espero te ver muito em breve mesmo, que não demore tanto tempo para gravar um outro vídeo, mas vai me acompanhar nas redes sociais, que por lá eu estou presente todos os dias também. Um grande beijo, gratidão, namastê, e a gente se vê já já. Tchau, tchau!